aonde houver uma viva alma que verdadeiramente seja ligada ao Evangelho de Cristo, Deus ouve aonde estiver, no horário que for, não importa o horário, não importa o lugar. Diga glória a Jesus. Deus estará de pé, louvado seja Deus, com os ouvidos inclinados para ouvir a tua oração, e estará com as mãos estendidas para operar o milagre. Diga glória a Deus. Abre a boca santa, dá glória para Jesus. Dá glória para Jesus. Dá glória a Deus. Senta com alegria no coração. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a glória. A Ele a honra e o domínio. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso de número 8. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso de número 8. Vamos ler o texto. Vai dizer assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de quem? Do diabo. Vamos ler? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de quem? Amém, irmãos? Para desfazer, eu quero, amém, me concentrar nessa parte. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de quem? Do diabo. Amém? Louvado seja Deus. E para que nós fiquemos bem por dentro dessa manifestação de Cristo, o que ela revelou, o que ela trouxe, amém? A aparição de Cristo há 2000 anos atrás. É bom lembrar que quando Jesus Cristo ele sai para ser batizado por João Batista, a palavra de Deus diz que, sendo batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Isso de acordo com Mateus capítulo 4 e Lucas de número capítulo 4 também. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus está no deserto, ele jejua 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 você já deve conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: e tendo sentido fome, o diabo lhe apareceu. Amém? Quando eu leio os capítulos 4 de Lucas e Mateus, Jesus ali, louvado seja o nome do Senhor, o ato de Cristo ir para o deserto, jejuar os 40 dias, e o que vai acontecer logo após isso, porque a Bíblia diz que Jesus teve fome. No final dos 40 dias, ele encerra os 40 dias de jejum, e ele teve fome. E a palavra de Deus vai revelar que o diabo só vai aparecer quando Jesus está se sentindo fraco. Amém? Você vê que quando o diabo aparece, a primeira proposta dele é tentar Cristo a transformar a pedra em pão, porque ele sabia que Cristo estava com fome. Amém? Ele sabia também que Jesus já tinha vivido 30 anos da vida dele no anonimato. É bom lembrar isso, viu? No anonimato, quer dizer, sem fama, sem aparição alguma, vivia uma vida tranquila, sem ninguém saber que ele já estava presente na terra. E o que o diabo vai oferecer? Fama, status e riqueza.
sabendo também que Jesus veio e vivia em uma condição pobre. Ele vai lhe oferecer primeiro. Jesus vivia no anonimato, vivia em uma condição pobre, e o que ele vai oferecer? Status, fama e riqueza. Para você ver que essas coisas quem oferece é quem? O diabo. Isso ele vai oferecer, louvado seja o nome do Senhor, no final do seu diálogo com Jesus. Mas no meio do diálogo, ele vai levar Jesus para o pináculo, para o ponto mais alto do templo de Salomão. E chegando ali, o diabo tenta dizendo, olha, pula daqui abaixo, porque está escrito, Salmo 91, não sei se você se lembra, se não me falta a memória, louvado seja Deus, verso 7, por ali posso estar equivocado, louvado seja Deus. Mas ele olha para Jesus e diz, olha, pula daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em pedra alguma e para que te sustentem. Amém? Amém. E você percebe que no meio de todo esse diálogo, Jesus o repreende. Quando ele tenta Jesus a transformar pedra em pão, Jesus diz, ó, nem só de pão viverá mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Deus. Olha pra cá. Primeira coisa, o diabo vai tentar Jesus no momento de fraqueza dele, e não vai ser diferente comigo e com você. Amém? É quando o nosso coração palpita para fazer algo de errado. É quando o nosso coração, quando dá aquele friozinho na barriga, amém? Para acessar algo que a gente sabe que é errado na internet. É quando dá aquele friozinho na barriga para fazer algo que a gente sabe que é errado. Sabe quando a gente é novo e tem aquela amizade que fica oferecendo aquele cigarrinho? Você está entendendo? É aquele famoso momento em que o inimigo quer pegar a gente desprevenido, de calças curtas na mão. Amém? Quer pegar a gente em um momento de fraqueza. Diga misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda bem, algumas pessoas são fracas em relação ao dinheiro, outras são fracas em relação a sexo, outras são fracas em relação à fama, a status, porque elas são tentadas a quererem ser famosas, a aparecerem. Pessoas são tentadas de diversas maneiras e diversas formas. Eu não sei, louvado seja o nome do Senhor, qual é a tua fraqueza, mas todos nós temos alguma fraqueza, todos nós temos alguma coisa que o diabo vai querer nos tentar. Amém? Muitas vezes nós estamos num canto, o diabo quer nos tentar para a gente ir para outro. Às vezes estamos orando para Deus abrir uma porta do emprego, lá vai o diabo, lá vem o diabo primeiro, ele vai oferecer a oferta e aquele prato quente para colocar dentro de nós. Uma porta que vai ocupar o nosso tempo de vir à casa de Deus e de estar na casa de Deus. Diga misericórdia. Ele vai tentar, ele vai agir de todos os meios e de todas as formas para nos afastar da presença de quem? De Deus, irmãos. Amém? Ele vai tentar. Ele vai agir de todo jeito. Ele vai usar pessoas. Ou ele vai chegar pessoalmente, lançando pensamentos para querer nos derrubar, desanimar, esfriar. Amém? Entenda uma coisa. A Bíblia diz que Jesus, ele veio, ele se manifestou para desfazer as obras de quem? Você percebe que a vida de Cristo, amém? A missão de Cristo e os atos de Cristo denunciam o que o diabo quer fazer com o ser humano. Amém? Amém. Você vê que o Evangelho, ele vai descrever não somente nessa parte. Amém, irmãos? Amém. Ele age de todas as maneiras. E não só ele. É tanto que a palavra de Deus vai dizer em Efésios 10, 6 e 12. Efésios 6 e 12. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Amém? Não é contra o nosso semelhante. Não é contra o meu parente. Não é contra a minha família. Amém?
A nossa luta não é contra marido, não é contra mulher, não é contra vizinho. A nossa luta não é contra o nosso semelhante. A nossa luta é contra os príncipes das trevas. Olha aí, Efésios 6 e 12. Efésios 6 e 12. Príncipes das trevas, principados, potestades, exércitos espirituais da maldade. Amém, irmão? Amém. Nós temos uma luta que é real. Ela está aí. É invisível, é. Amém? Amém. É invisível. A qualquer momento, a qualquer instante, ele vai procurar nos tentar. Amém? Amém. Lá em Apocalipse 12, verso 12, se não me foge a memória, vai dizer que ele é o tentador, acusador de nossos irmãos. Amém? Ele acusa. Em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Amém? Ele nunca se firmou na verdade. E quem serve a ele procura satisfazer o desejo dele. O contexto dessa passagem, desse versículo, vai dizer que quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Ele seduz o ser humano, como está em Apocalipse 20, amém? Ele seduz o ser humano, ele lança pensamentos, ele está a todo momento inventando meios e formas para tentar alcançar a minha e a tua alma e para fazer a gente desanimar e sair da presença de quem? Sim, irmãos. E você precisa estar esperto. Amém? Você precisa estar esperto. Não é brincadeira. As pessoas estão levando esse contexto do plano espiritual na brincadeira. A gente está em casa muitas vezes, se prepara para vir com o culto, some bem, dá dor na canela, dá dor na barriga, dá dor na cabeça. Irmão, é tanta da coisa e a pessoa não se liga que isso se chama guerra espiritual. É tudo para você não vir. Você vai orar em casa, quando você vai orar em casa, aparece um para te perturbar. Eu conheço donas de casa que são obrigadas a se trancar no banheiro porque elas não têm sossego para orar 1 minuto durante o dia. Amém? Algumas pessoas oram de madrugada porque está todo mundo dormindo e não tem ninguém para berrear. Amém? Amém. Apesar que Provérbios 8 e 17, Provérbios 8 e quanto? Vai dizer que eu honro os que me honram e aos que me buscam de madrugada, as que me buscam de madrugada me encontrarão. Porém o texto não está falando sobre oração. O texto está falando sobre buscar sabedoria. Amém? O silêncio da madrugada para quem procura estudar a palavra de Deus é melhor. Você está entendendo? Porém, quando nós saímos para o Salmo de número 63, o verso 1, vai dizer assim: ó Deus, de madrugada eu te buscarei, meu Deus. Amém? Para contemplar a tua glória, assim como eu contemplo na tua casa. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória para Deus? Amém, irmãos? Porque se você procura a glória de Deus, aqui tem. Oh, aleluia. Se você procura a presença de Deus, aqui tem. Cadê você? Oh, glória. É só abrir a boca, é só adorar, é só engrandecer o nome de Deus. É só dizer: Espírito Santo de Deus, da parte vem sobre a minha vida. Olha. Glória a Deus. A oração da madrugada. Mas não é obrigatório você orar só de madrugada, ou é uma obrigação ou uma regra orar de madrugada? Não. Amém? Deus te ouve ao meio-dia. A Bíblia diz que o horário escolhido os horários escolhidos na tradição judaica eram às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Mas isso era uma tradição deles. A palavra de Deus diz que aonde nós estivermos,
aonde houver uma viva alma que verdadeiramente seja ligada ao Evangelho de Cristo, Deus ouve aonde estiver, no horário que for, não importa o horário, não importa o lugar. Diga glória a Jesus. Deus estará de pé, louvado seja Deus, com os ouvidos inclinados para ouvir a tua oração, e estará com as mãos estendidas para operar o milagre. Quem crê? Cadê você lá? Abre a tua boca, eleva a tua voz de adoração e glorifica esta noite, porque nós damos a oração daquele que tem a sua vida ligada ao Evangelho. Oh glória! Mas é um combate. Eu tenho que entender, eu não posso descartar de maneira nenhuma esse negócio sobre o plano espiritual. Amém? Você descarta ele, você está dando vazão e está dando espaço para o diabo operar. É verdade. Amém? Não se sai para uma guerra. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Amém? Quando você lê a partir dos versos 27 em diante, lá no texto vai dizer que quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai tomar a maior de todas as decisões, que é servir a Cristo, Jesus vai dizer, é como um rei, amém, que vai sair para uma guerra, mas antes de sair se senta para saber se com 10 mil soldados vai enfrentar o rei que é seu opositor, que vem contra ele com 20 mil. Ele vai sentar, ele vai analisar, amém? Nós precisamos ter estratégia, nós precisamos conhecer o campo do inimigo, porque olha, entenda uma coisa, se você não conhecer o campo do inimigo, termina que sendo você sendo ludibriado por ele. Você vê que ele veio tentar Jesus. Qual é o conselho que Jesus dá em Mateus 26 e 41? Jesus vai dizer assim, vigiai e orai. Vigiai e vigiar quer dizer estar alerta em tudo. E ele continua, e orem, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não caiam em tentação. Qual é a parte da oração do Pai Nosso? Lá no livro do Evangelho de Mateus 6, verso 9 em diante, vai dizer assim, não me deixe cair em tentar. E quem é que tenta? Exato. Ele veio tentar Jesus. Ele tentou Eva, ele tentou Adão, lá no Éden. Amém? Ele quis tentar a Deus, querendo destruir a vida de Jó. Lá em Jó, capítulos 1 e 2, ele vai tentar a Cristo. E ele vai tentar quem ele puder tentar, para poder arrancar a pessoa, arrebatar a pessoa das mãos de quem? De Deus. De Deus. O diabo, ele vai fazer tudo. Olha para cá. E nós que servimos a Deus não podemos andar pela emoção, temos que andar pela razão. Romanos 12, verso 1 vai dizer, rogo-vos, queridos e amados, rogo-vos, portanto, queridos irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a quem? Que é o vosso culto racional. Diariamente, o meu culto não é oferecido somente na reunião. Amém? A Bíblia diz que não podemos deixar de nos reunir, Hebreus 10 e 25. Mas o meu culto racional não é oferecido somente na reunião. O culto racional é a entrega e o sacrifício diário. Amém, irmãos? Entrega e sacrifício diários a Deus. Porque se você não estiver vigilante, servindo a Deus da maneira que Ele quer, o diabo vai ter oportunidade e você estará vulnerável aos ataques e às tentações dele. Amém? É algo. Nós não podemos descartar essa questão do plano espiritual. Amém? Há muitas pessoas céticas
que não acreditam muito sobre essa questão do plano espiritual. Mas existe. Amém? Existe. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus 12:43, amém? Que, bendito seja Deus, quando o espírito maligno, diga isso comigo, espírito maligno. Sim, alguns hoje em dia chamam de encosto, outros vão chamar de entidades, amém? Outros chamam de orixás, caboclos, guias, amém? Mas é a mesma coisa. Outros dizem que são espíritos de mortos. Não. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, verso 43, que são espíritos malignos. Amém? E esses espíritos se apossam dos corpos de pessoas que acreditam neles, que têm medo deles. Amém? Que têm eles como deuses, que tem eles como superiores, que tem eles como seus guias e seus mestres, amém? Mas não passam de demônios, não passam de espíritos malignos, diga misericórdia. Me entenda uma coisa, a Bíblia diz que uma pessoa possessa por eles, quando ela chega ao seu nível extremo de sofrimento, louvado seja o nome do Senhor, quando essa pessoa procura libertação, ela encontra em Cristo, ela encontra em quem, irmão? Se você lê a palavra de Deus, você vai ver que Jesus, ele libertou diversas pessoas dessas entidades, desses encostos, desses guias, desses espíritos malignos. Jesus libertou várias pessoas, mas ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer que quando o espírito maligno, ele sai do corpo do homem, ele anda por lugar de desertos e secos, e chegando lá, diz consigo mesmo: voltarei para a minha casa. Essa casa é o corpo do ser humano que ele habitava antes. É o corpo da pessoa que estava possessa e foi liberta. É o corpo da pessoa que estava com aquela entidade, com aquele guia, com aquele mestre, você está entendendo? E ela liberta ali. Ele diz: voltarei para a minha casa. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, nos terreiros, essa pessoa, a quem eles chamam de casa, também eles chamam de cavalo. Chamam de quê? Chamo de meu cavalo, diga misericórdia. Essas entidades têm a ousadia de chamar o corpo de um ser humano de meu cavalo. Esse é o tipo de expressão usada nos terreiros, diga misericórdia. Mas Jesus vai dizer que quando ele está lá, quando ele vagueia por lugares desertos e secos, ele diz: voltarei para a minha casa. E Jesus diz assim: e voltando, traz consigo mais 7 espíritos com ele. E a última condição, o último estado daquele ser humano é pior do que o primeiro. Diga misericórdia. Você vê que eles atuam de forma terrível para estragar com a vida do homem. Diga misericórdia. Para estragar. Amém? Para arruinar a vida do ser humano. E olha para cá. A maior missão desses espíritos malignos, segundo a palavra de Deus que nós lemos, é levar o ser humano a pecar contra quem? A viver uma vida devassa, a viver uma vida longe da palavra de Deus, a enganar, amém? De acordo com a primeira epístola de João, o capítulo 4, são espíritos enganadores, são espíritos isso, amém? Eles também têm a sabedoria de manipular o ser humano usando a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2 vai dizer que esses demônios têm suas doutrinas, amém? Eles se apossam da vida de pessoas com más intenções, de pessoas com corações ruins. De acordo, louvado seja o nome do Senhor, com 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 13, diz que eles se passam por seres de luz, se passam por seres de quê? Exato, irmão. Amém? Não é de se duvidar que você pode visitar uma igreja e ele pode usar o corpo de alguém para profetizar para você, para falar em línguas estranhas. Diga misericórdia. Não duvido do que eles podem fazer, porque a palavra de Deus diz que eles se passam por seres de luz.
Você está entendendo isso? Então nós temos que ter cuidado, temos que ter a maior vigilância, irmão. Amém? Quando você estiver em casa, se vigie. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, verso 8, que ele anda ao nosso derredor. Escute o que diz lá em 1 Pedro: vigiai, louvado seja o nome do Senhor, sede sóbrios, porque o diabo, quem? 1 Pedro capítulo 5, verso 8, está escrito na palavra de Deus. Vou repetir: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa. Nos arrebatar da mão de quem? Deus de Cristo. Vigiemos. Pessoas para querer te desanimar. Ele vai usar situações para fazer você duvidar de Deus. Ele vai usar de situações ruins, de notícias ruins, problemas financeiros, problemas de saúde. Ele vai usar as pessoas que você mais gosta para poder te entristecer. Amém? Vigia. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E carne fraca não é desculpa para pecar. Isso é coisa do diabo. Jesus só está alertando. Mas antes de ele dizer que a carne é fraca, ele diz o que? Vigiai e orai, para que vocês não entrem. Então a pessoa que ela vigia e que ela se mantém em constante oração, diariamente, dia após dia, amém? É difícil dela ser tentada. Vigiar significa estar alerta com tudo e com todos, mas principalmente com as tentações do diabo. São invisíveis. As ciladas são invisíveis. Ele vai usar alguém para mandar palavras agradáveis. Olha para mim. Usar palavras agradáveis. Olha para cá. Eu tenho medo de pessoas que têm conversa bonita. Você vê que as pessoas mais maliciosas, que têm mais artimanhas, são aquelas que conversam, aquela conversa de baixar avião. Amém? Ah, fulano tem uma conversa bonita. Cuidado. Fulano é muito simpático. Cuidado. Amém? Nem sempre as pessoas mais simpáticas são as melhores. Nem sempre as pessoas fechadas são as piores. A gente tem que conhecer primeiro, conheça bem. Sabe que a gente não conhece a pessoa pela conversa, a gente conhece pela conduta. Amém? E o tempo vai mostrar quem é quem, diga graças a Deus. Mas fique atento, sabe qual é o nosso maior defeito? É que a gente abraça tudo na primeira vista. Não faça isso. Analise quem é a pessoa. Jesus vai dizer, amém? Em Mateus capítulo 7, verso 15, ele vai dizer: acautelem-se e se guardem dos falsos profetas, porque vem até vocês, amém? Com pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Diga graças a Deus. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Quando ele diz pelos seus frutos, ele está dizendo pela maneira de agir, pelo comportamento, pelo dia a dia. Amém? Cuidado, porque o diabo ele vem para nos iludir. Ele usou palavras bonitas para iludir Eva. O que aconteceu? Queda. E a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 10 e 12, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Amém? Vigie, tome cuidado. Amém? Cuidado com as amizades, cuidado com as pessoas que chegam batendo nas suas costas. Cuidado com aqueles que chegam com conversas bonitas, amém? Não aceite tudo em primeira vista, em primeira mão, amém? É analisar, é saber,
se a pessoa, ou se aquela conversa prossegue, diga graças a Deus. Ou se vale mesmo a pena confiar em primeira vista. Porque o diabo ele usa de várias formas. Amém? Mas acima de tudo ele vai querer te fazer desacreditar de Deus. Sabe o que é interessante? É que Deus permite situações ruins. Ele quer saber, com ações visíveis, não é só de boca não, se estamos dispostos a servir. Quer estejamos bem, ou quer estejamos passando por sofrimento. Amém? A pessoa ela se revela no momento do sofrimento. Os melhores amigos se revelam nos dias de sofrimento. Os fiéis vão se revelar no dia do sofrimento. Mas também os infiéis se revelam nesse dia. As pessoas querem estar nos momentos bons, mas nos piores momentos elas se afastam. E não é só umas com as outras, com Deus funciona do mesmo jeito. A pessoa está caminhando com Deus, aí de repente o cerco aperta, ela começa a reclamar, ela começa a se perguntar, ela começa a duvidar de Deus, amém? E é tudo que o diabo gosta. Diga misericórdia. Tudo que ele gosta. Então, vigie. Amém? Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Bate palmas para Jesus.